Boa tarde a todos. Vamos continuar então as atividades. Estava previsto aqui na oficina de trabalho 2 falas. No entanto, um dos nossos palestrantes não veio, então a gente vai começar com a Elizabeth de Fátima Faria Silva, da Unicamp, que vai apresentar o trabalho intitulado Carnalidade dos Cortejos de Congado, uma interpretação dos gestos entre corpos. 20 minutos? 25? Eu te aviso, tá? Boa tarde. Todos me ouvem bem? Sim? Eu sou Elizabeth, doutoranda em Geografia, participo do grupo Nomear, grupo de Fenomenologia e Geografia, sou orientada pelo professor Eduardo. À luz das experiências com os cortejos de Congado, em respeito aos professores que são argentinos, eu vou tentar falar um pouco mais devagar e algumas manifestações que para a gente é mais comum, caso eu ache necessário, eu explico para eles, tudo bem? Em respeito a eles. Tudo bem, professores? À luz das experiências com os cortejos de Congado, que vocês já vão saber o que é, pretendo aqui destacar os trajetos e trejeitos da carnalidade dos corpos-lugares que se fazem batuque e do diálogo gestual entre corpos, que se dá no encontro dos corpos nas ruas, atentando-me também aos corpos outros, principalmente isso, os corpos alheios às manifestações, mas que, enquanto espectadores, aqueles que assistem, e espectadores, aqueles que têm expectativa, também participam dos cortejos, expressando em gestos suas percepções que demarcam corpos-lugares. No trabalho completo, que não dá tempo de detalhar aqui, eu descrevo essa experiência, e reflito a partir dela nesses 4 pontos. O encontro no escuro, a alvorada ilumina trajetos e trejeitos, no sol da tarde, os corpos tomam as ruas, é chegada a despedida, a noite leva os corpos batuqueiros. Então, esse fazer e desfazer da carnalidade do cortejo. E como ele se desfaz? Para onde vai essa carnalidade? Na alvorada ilumina trajetos e trejeitos, eu quero chamar atenção principalmente para a ideia que a gente vai desenvolver de corpo batuqueiro e corpo cortejo. Costumava estar escuro ainda quando os integrantes do grupo Congada e Tambu de São Benedito, de Rio Claro, se encontravam na casa do capitão Ariovaldo para então pegar o ônibus que os levaria para outra cidade, onde batucariam para o Santo Negro em cortejo, normalmente São Benedito. Ansiosos e animados, os corpos mesmo sonolentos não reclamavam do encontro na madrugada. Era a possibilidade que muitos tinham de viajar, conhecer outros lugares e pessoas, e era esse um dos motivos que unia a maior parte dos mais de 30 entregantes. Saindo de Rio Claro, no interior paulista, acompanhei as viagens do grupo para apresentações em Guaratinguetá, Itapira, Casabranca, Batatais, Pirapora do Bom Jesus e Aparecida do Norte, entre 2014 e 2016, todas essas cidades do interior paulista. Merleau-Ponty nos dá base para pensar essas experiências a partir dos gestos, da sua criação própria de uma filosofia desde o sensível, principalmente via a fenomenologia da percepção e da linguagem, trabalhada em várias de suas obras. Então, que gesto seria esse que move e é movido a cada encontro no escuro? O gesto seria o movimento expressivo originário da linguagem, encarnado na expressão corpórea. E que é a linguagem? Eu parto aqui dessa linguagem que nos menciona Merleau-Ponty, em que a linguagem não é tradução ou reprodução de um pensamento, ela é a fonte originária do sentido próprio do pensamento. E aí o Merleau-Ponty muito bem trabalha que enquanto no empirismo a linguagem ela é objetivada e o sujeito inexistente, no intelectualismo ela é operação essencialmente subjetiva, é a posse do sentido que está contida no sujeito pensante.
E isso é uma crítica do filósofo que propõe a significação corpórea da linguagem. Então, que linguagem é essa expressa e expressada nos cortejos de congado que se iniciam nos encontros no escuro? A comunicação expressiva gestual pressupõe a presença do outro, não enquanto objeto puro, exterior, mas como projeção fundamental da relação com o mundo, encarnada na dobra do visível e invisível, percebida entre corpos. Esse encontro no escuro é com alguém, é com algo, é para alguém. Para se aprofundar nessa percepção de prosa do mundo, é preciso reencontrar a origem da linguagem, que é, sob o ruído da fala, um silêncio primordial. O que rompe esse silêncio e traz ao mundo a significação e sentido é o gesto. Retornar a essa origem é um recurso metodológico que tenciona se voltar à dimensão pré-reflexiva e fundamental da linguagem, a linguagem nascente pelos gestos. Todavia, o sentido dos gestos não é dado como uma mera exteriorização de algo, mas, sobretudo, compreendido por um ato de retomada do espectador, que o percebe a partir do momento em que aquilo o afeta ou se relaciona com seu campo de percepção. Tudo se passa como se a intenção do outro habitasse meu corpo, ou como se minhas intenções habitassem o seu. Esse habitar que começa no encontro no escuro. A intencionalidade, a abertura e fechamento ao diálogo instaurado pelos gestos provocam a percepção e a linguagem. Não é apenas o gesto que é contingente em relação à organização corporal. É a própria maneira de acolher a situação e de vivê-la. Esse encontro no escuro é um modo de acolhimento, é um modo de viver o congado. A alvorada. Vocês vejam uma imagem da alvorada. Não são todos os lugares de congado que a gente encontra alvorada, mas a alvorada ela é bem significativa nesse processo do fazer cortejo. Um cortejo de congado, ele tem dia e hora certa para acontecer. Não é um encontro espontâneo. Ele responde a uma regulação oficial que rege o ordenamento, forma e trânsito urbanos. Antes, durante e depois do cortejo, a organização do evento se responsabiliza por conformar e comportar os corpos. Enfileirados, os batuqueiros se movimentam em áreas delimitadas. A polícia é acionada, os bombeiros são acionados, as casas em pontos estratégicos são acionados para, de alguma forma, dar alguma infraestrutura a esse corpo batuqueiro. O que é esse corpo batuqueiro? O termo corpo batuqueiro nasce da variedade de corpos que compõem um cortejo de congado. E aí é que eu vou falar várias manifestações que fazem parte do congado. São estilos de se manifestar que participam desses cortejos. São grupos de congada, Moçambique, Catupé, Marujada, violeiros de São Gonçalo, vilão, caboclinho, folias de reis e até folias do divino. Com certeza, algum desses vocês têm uma imagem. E os líderes, que são conhecidos como os capitães, eles recebem um convite antecipadamente. Então, o cortejo de congado está há um tempo sendo gerido para se dar num lugar. Ele pode ter vários momentos: a alvorada, o levantamento do mastro, a coroação dos reis, missa, show, procissão. Aqui eu me atenho ao cortejo, que é esse ato das pessoas caminharem nas ruas. E por que o cortejo? Como explica Brandão, esse é um momento contrário ao da procissão. A procissão se levam os santos. E no cortejo, são as pessoas que se levam santificando e colocando mantos, sendo elas próprias reis e rainhas. No cortejo, são as pessoas que desfilam a si próprias, não há andores. E são elas mesmas, figurantes que tocam, cantam e dançam. Eles se adornam para desempenhar um papel e para ser visto, sem, contudo, conspirar contra o espírito devoto. É uma questão bem sutil, essa deles serem os próprios reis, deles serem a própria festa, de se tocar, louvar, dançar com o próprio corpo e também para o próprio corpo. Bem do catolicismo popular.
Desfilando-se a si mesmo, revestidos de dignidade, os corpos batuqueiros têm violas, sanfonas, pandeiros, tambores. Usam fitas, chapéus, turbantes, saias, mantos. Terço lhes cobrem o pescoço. E as mãos seguram rosários, cedros, bengalas de madeira, espadas, bastões. Guias de conta lhes cruzam o peito. Vestidos de branco, de cetim vermelho, onça, brilho, renda. Corpos batuqueiros, pois tocam, dançam, cantam, louvando aos santos negros, acompanhadas por rica percussão. E mesmo que as cordas do violão se acheguem a essa manifestação, é o tambor e o chacoalhar metálico dos pantagomes e gungás. Aqui é um gungá, mais para trás tem um pantagome. Bem dos cortejos mineiros. É esse som que compõe a sonoridade marcante de um cortejo. Esse trajeto, que ele é traçado com antecedência, ele é um espaço do onde, como Merleau-Ponty fala. Ele tem orientação, polaridade, movimento. E ele deriva da presença do corpo batuqueiro. Essa presença que quer se encontrar no escuro. Essa presença que quer, que aceita, que se dispõe a levar pesados tambores e a, com seu próprio passo, formar o som daquela composição. O cortejo, por mais que tenha uma burocracia, ele é um corpo vivo, que às vezes pode se demorar mais para andar nas ladeiras quando tem sol ou chuva, que pode se demorar mais quando algum acidente e incidente acontece, e foge do planejamento cronológico dos organizadores. O corpo cortejo, formado por corpos batuqueiros, é um corpo vivo. Principalmente ao sol da tarde, os corpos batuqueiros estão lá, caminhando nesse calor, nesse sol. É uma escolha, uma predisposição. Esses corpos estão às 5 horas da manhã tocando. E essas pessoas que estão lá, como por exemplo essa menina, esse corpo dessa menina que beija a bandeira, eu não vi, foi poucas vezes, pessoas até mesmo com pijama, saindo para ver a alvorada. Enquanto à tarde, os celulares e as câmeras são fotografáveis. E à noite, as pessoas já usam de brilho para ir nos shows. Esses corpos que frequentam os cortejos de congado em diferentes momentos. E com um gesto, por exemplo, de um beijo, porque à tarde ela não conseguiria beijar a bandeira. E à noite, a bandeira já não está mais. Que corpos são esses que frequentam as festas em tempos específicos? Em tempos distintos de um cortejo de congado. Esses são corpos mais serenos, quietos, em estado de oração e vestidos com roupas simples. Não tem nenhum comércio aberto. O sono ainda está por se findar. E mesmo assim, corpos se achegam, ainda sonolentos, nesse cortejo. Em Guaratinguetá, uma das cidades, eu conversava com alguns dos vizinhos que estavam recostados nas suas janelas. E eles me falavam do interesse, da expectativa em receber o congado. Mas estar no congado também é encontrar janelas fechadas. É também encontrar corpos fechados. A espera ou de ver de novo um próximo congado, ou a espera daquilo logo acabar. Quando a gente está trabalhando com alguma manifestação cultural, normalmente a gente foca nela. E é interessante, o Merleau-Ponty nos dá a possibilidade de, inclusive, trabalhar com a rejeição, com aquilo que se fecha aquele mundo de sentidos. Esse momento que é vivo, e ele se faz na interação entre corpos batuqueiros, eles não são só os congueiros, eles são as pessoas do lugar, eles são a prefeitura, eles são a igreja. Corpos, lugares. E quando um batuque acaba, tem gente que fala, essa festa foi boa. O que significa falar, essa festa foi boa? Acompanhando as reflexões da Fernanda, de Paula, que já faz uma leitura do Merleau-Ponty geográfica, acredito eu, a percepção que a festa foi boa nos remete à carnalidade do cortejo do congado, pois seria a carne do lugar feita de chão, de pessoas que nela vivem, do relevo, pela forma como esse relevo é sentido pelas pessoas,
pelo que as pessoas pensam nesse chão, dele, por ele, para ele. Embora se diga que os sentimentos sejam das pessoas, o sentimento em relação a um lugar, na verdade, são a devolução para o lugar daquilo que ele mesmo deu às pessoas. Os sentimentos em relação a um lugar são a devolução para o lugar daquilo que ele mesmo deu às pessoas. Desse modo, pensar o cortejo de Congado é destacar os corpos e o entre-corpos da situação percebida no lugar. Existem cortejos bem curtinhos, mas eles são intensos, eles tocam, eles movimentam. E existem cortejos longos, extensos, de séculos, sempre na mesma rua, em que as pessoas já não são movimentadas, elas já não se encontram mais com o Congado. Quando a pessoa fala, essa cidade me acolheu bem, um congueiro depois de tantas horas de viagem, o que significa isso? Como se dá essa acolhida e repulsa pela cidade? Esses sentimentos atribuídos ao lugar, eles compõem ao lugar, eles não são do lugar. Nesse diálogo entre corpos e lugares, a significação acontece a ponto de marcar no corpo um sentimento do lugar. Mas como então esse mesmo estímulo, cortejo, provoca percepções diferentes? E aí Merleau-Ponty vem nos dando base para isso. Porque por mais que eu pense corpo batuqueiro, corpo terno, corpo cortejo, não é tudo igual, mas existe uma unidade. Existe uma relação, existe um sentido, ou vários sentidos. Quando a gente pensa em corpos tomando a rua, no primeiro momento pode parecer arriscado, perigoso, ousado. Mas a gente não está falando de poucos corpos, a gente está falando de muitos corpos. E esses muitos corpos dão outra atmosfera ao lugar. A ponto de que até mesmo em Aparecida do Norte, onde, quando tem Congado, a cidade é aumentada em 9 vezes o número de habitantes, as pessoas que não se relacionam com Congado, elas nem vão na rua. A rua está tomada pela e para o Congado. É um outro tempo, é um outro lugar, é o lugar de Congado. Quando eu tenho poucos congueiros, como a gente já visitou algumas cidades, às vezes eu sinto mais essa rejeição. É um outro diálogo entre corpos. São outros gestos. Tem moto que passa mesmo acelerando por cima do cortejo. Tem gente que buzina mesmo, em seu corpo-carro. E outros lugares em que tem muita gente, possivelmente não. Tem cortejo que acontece há centenas de anos nos mesmos lugares e nos mesmos dias. 13 de julho, 3 de maio, em Guaratinguetá, 4 de abril, em Aparecida. E tem gente que ainda se surpreende com aquilo. Então, quando alguém vê uma placa de sinalização desvio, é um ataque, por mais que aquela manifestação seja centenária. Como a pessoa está ocupando esse espaço público, a rua? Então, pensar a relação que os corpos dialogam gestualmente entre corpos nas ruas é algo muito interessante. Ainda mais no Brasil, pensando quando, como e por que as pessoas saem às ruas. A rua já foi tomada pela manifestação popular. É o espaço da rua, é o espaço da praça. É uma outra percepção do público, do urbano, pensada coletivo. Esses corpos estão abertos. Abertos, inclusive, à rejeição. À buzina, ao xingamento, à cara fechada. E o corpo batuqueiro, ele pode fixar bem o olhar em você, que está assim, e dar um rodopio na sua frente, ou ele pode desviar o olhar e continuar. Estar na rua com o cortejo, com o congado, é um alegre protesto. Estar na rua com o congado é um alegre protesto. A gente pode pensar que corpos são esses, né? Que se vestem de fitas, de cores, de coroas. Esses corpos que se vestem de manto, manto vermelho.
E por mais que os tambores frequentem a igreja, no Congado, é na rua em que os tambores e os corpos tocam e são tocados sem pudor. Tocar um tambor na rua é muito significativo. Tocar um tambor na rua com muitas pessoas, em meio a um comércio popular, com carros, é muito significativo. E como se dá o diálogo entre corpos alheios às manifestações? Também é muito interessante de ser pensado. Esse entre corpos, ele funda uma espacialidade. Quando uma pessoa expressa que tedioso, extravagante, desnecessário, inconveniente, ou outros, que espetacular, curioso, vivo, belo, funda uma relação de espaço, corpo, lugar, em que você é estendido para o corpo batuqueiro. E naquele tambor, você também está com. Essa repulsa e essa rejeição também é uma relação, em que você rejeita o tambor, em que você rejeita aquele tipo de cantar, de dançar, de se expressar, de louvar, aquele modo de ser. E a rua é um espaço público por excelência, comporta e conforma essas diferentes relações entre corpos lugar. Porque o corpo, ele funda um espaço de tempo, então ele não é no espaço, mas ele é um gerador de espaço. E ele é um gerador de espaço de acolhida e de rejeição. Quando a gente pensa nas pessoas nas calçadas, o que seria de um cortejo se não tivessem pessoas que tivessem expectativa, de esperar, né? Espectador com X, e fossem espectadores, de assistir, espectador com S? O que seria de um cortejo sem pessoas assistindo? Por mais que haja uma rejeição do cortejo de Congado em alguns lugares, os batuqueiros se movem para ser vistos. Mesmo esse corpo que rejeita, que se afasta do Congado, que fecha o corpo, que buzina, que fecha a cara, que ataca, ele mantém uma relação com o Congado. Então, o Congado conseguiu uma das finalidades do seu objetivo, ser visto. Não importa se no aceite ou na rejeição. Questões que talvez as pessoas nunca pensariam se não fosse a partir daquele corpo terno, daquele corpo cortejo que ousa ocupar a rua. Questões que ele nunca poderia pensar, folclore, tradição, cultura popular, nem me afeta. Então, a dimensão de esse alegre protesto que toma as ruas, mesmo nos corpos que se fecham ao batuque, alguma coisa movimenta. Quando eu converso com as pessoas e elas denominam o cortejo enquanto coisa do povo, folclore, patrimônio, é interessante, porque ela está partindo do próprio significado dela. Aquilo para ela é folclore. Aquilo para ela é patrimônio. Essa rejeição é uma coisa que a gente não trabalha muito nas nossas pesquisas. A filosofia do não, e é muito interessante. Esses gestos eles não se tratam de um movimento sob uma decisão do espírito, em meu retiro subjetivo absoluto e fechado em si. Os gestos, eles não são movidos. Eles próprios se movem no desenvolvimento a partir de si. Um corpo que dança, ele sabe fazer dançando. Um corpo que toca, o sabe fazer tocando. Um corpo que assiste, o sabe fazer praticando o olhar. Essa imersão e essa simultaneidade dos gestos nos proporciona a interpretação de uma espacialidade diferente. Ah, mas é um corpo terno, todo mundo se veste igual. Mas isso não abafa cada corpo batuqueiro de expressar o seu mundo. Quando a gente fala de uma cidade, essa cidade nos acolheu bem.
existiram corpos que se aproximaram e outros que se distanciaram do corpo cortejo. A questão é a sensação geral, a unidade. E no corpo terno também, a gente percebe uma unidade. É no corpo terno que acontece nas cidades, né? O terno é o grupo. Nas cidades é que aquele grupo vai se conformar, que vai ter o sotaque, que vai ter o jeito de tocar, o jeito de dançar. E quando esse corpo terno compor o corpo cortejo, serão várias unidades de sotaque, serão várias unidades de gestos semelhantes. Essa imagem é de um corpo batuqueiro que pulava muito alto. Ele dançava muito alto e muito forte. Logo atrás dessa imagem tinha uma farmácia funcionando. Essa força desse corpo batuqueiro faltava na força daquela pessoa que estava comprando o remédio. Um outro corpo que frequentava um outro lugar, a farmácia, para comprar algo que lhe desse força. Um pouco mais ao lado da farmácia, tinha um monte de lixo. O cortejo é tudo isso. Esse cortejo é a força, a alegria e a cor dessas roupas e desse pulo, e também é o frequentar de um doente que está procurando uma farmácia no meio do urbano, e também é o lixo amontoado. Então, quando a gente vai retratar um cortejo, é interessante pensar essa espacialidade, essas relações. E o quanto esse adoentado também pode se dar conta dessa força, desse pulo, desse corpo batuqueiro. Quando eu vejo alguns desfiles, assim, principalmente as fotos são todas de Aparecida, e tem um porquê de eu ter trazido essas imagens, o desfile de cavaleiros é um momento. Quem desfila são os cavalos, são outras pessoas, com outras cores de pele, com outras religiões. É um momento também do cortejo. E Merleau-Ponty vem falar para a gente da descrição da experiência da desilusão, para trabalhar com a fragilidade do real. Quando a gente pensa o que é, quando a gente sente o que é um desfile de cavaleiro num cortejo de congado, a gente pensa, pô, não é só essa riqueza, essa beleza e todo mundo junto. Tem tensões. Assim, tratar das tensões, dos descompassos, dos corpos fechados do congado, do lixo, da pressa, do urbano, do doente, do que é coabitado por tantos outros corpos enquanto o cortejo passa, é se aperceber de uma nova aparência do fenômeno, que retoma, por sua vez, a função ontológica anterior. A desilusão só é a perda de uma evidência, porque é a aquisição de outra evidência. Então, o cortejo é isso também. Considerações finais, porque eu terei que pular essa parte, justamente pela questão do tempo. Mas é para a gente pensar como a carnalidade do lugar se desfaz, se refaz, se comporta, se encarna em outros lugares. O que a pessoa leva daquele lugar e o que o lugar leva daquela pessoa. Ao anoitecer, os corpos batuqueiros são levados. O que acontece com a rua? O que acontece com o corpo cortejo? O que acontece com o corpo terno? O que acontece com o corpo batuqueiro? Para a gente pensar essa despedida. Eu não gosto muito de despedidas. A fenomenologia da linguagem desenvolvida por Merleau-Ponty é fecunda para pensar a carnalidade dos fenômenos e nos inspira a interpretação dos gestos entre corpos-lugares. A partir das experiências das cidades de Guaratinguetá, Itapira, Casabranca, Batatais, Pirapora do Bom Jesus e Aparecida do Norte, é revisitar tais cidades, percebendo o fenômeno por outras facetas. Eu nunca tinha pensado nessas questões que eu trago aqui para vocês. A minha dissertação não trabalha com isso tão explicitamente, mas trabalha também. Então, trazer esse texto, essas reflexões, é criar novas leituras da experiência sempre mutante e inacabada. Atentar-se à negação, rejeição, circulação de outros discursos e situações que se expressam nos gestos entre corpos é conhecer a fragilidade do real. São as várias facetas. É pensar os avessos e a reversibilidade que toca e é tocada na manifestação.
Atentar-se aos gestos entre corpos é focar no sutil, ordinário, banal, aquilo que tanto me fala a todo momento, mas que não me apercebo se corporalmente não estiver presente e aberta a ver. Mas eu não vejo apenas com os olhos, eu vejo com o corpo todo que sou. Ao subir as ladeiras, vejo o relevo. Ao passar pelo lixo e pela farmácia, vejo aquela situação. Ao ouvir a música, vejo o batuque. Na alvorada, à tarde ou à noite, vejo o movimento dos corpos se deslocando junto aos astros. Um corpo que se apressa, que se sente acanhado, rejeitado, oprimido, ignorado. Um corpo que dança com uma desenvoltura que você nunca viu. Um corpo que te hipnotiza. O cheiro das comidas do cortejo de Congado. Tudo isso é um ver. De acordo com Merleau-Ponty, a gente pode ter essa interpretação. A exposição dos corpos no espaço público, corpos batuqueiros, transeuntes, espectadores, são aberturas para se habitar o outro e arrastar-se para significações estranhas, com projeções e incorporações possíveis apenas no contato. Assim, ousar ocupar a rua é um alegre protesto, tanto para os que estão na via, quanto para os que estão na calçada, para os que estão a pé, quanto para os que estão no seu corpo-carro. O gesto de ocupar a rua é uma abertura para que os corpos habitem essa fissura e vejam de um outro corpo-lugar. Ressaltar esse diálogo entre corpos-lugares é pensar a dobra da carnalidade dos cortejos, que se vale da multidão, mas que reverbera em cada corpo particular, que gesticula ao mundo seu próprio mundo. Agradeço a atenção. Essa aqui ficou tão escura, não deu pra ver nada, nem o corpo. Meu verdadeiro. Obrigada, Lisa. Elizabeth. Gente, perguntas para Elizabeth? Obrigada, Liz. Intimidade já, né? Não, eu só queria, na verdade, fazer um elogio e agradecer, né? Primeiro um elogio, assim, depois se você puder contar, porque como eu cheguei um pouquinho atrasado, talvez você tenha falado a sua relação, o que te levou a pesquisar a Congada, né? Me interessa também. Talvez você tenha falado isso, cheguei uns minutinhos atrasados, tá? Mas assim, o elogio tanto pela escolha do tema, quanto pela maneira como você coloca, né? Tão encarnada, né, nessa relação, deixa a gente seduzida também, né? Sua paixão pela Congada. E comentar, eu acho que esse trabalho dialoga muito com as discussões que a gente teve hoje pela manhã, então é uma pena que muitas pessoas que estavam não estão agora, porque, por exemplo, eu proporia, naquele comentário que fiz ao professor e na discussão que a gente teve, que eu achei muito rica, né? Pensar a Congada como uma possibilidade, eu coloquei a capoeira, mas, em geral, as manifestações populares, né? Assim, então, e aí eu te sugeriria, no seu modo de olhar para a relação Merleau-Ponty-Congada, um outro olhar, que em que medida o corpo congadeiro desafia Merleau-Ponty e desafia a filosofia a pensar o próprio corpo, e não o contrário, né? A gente fica, às vezes, procurando uma fundamentação filosófica, mas eu acho que o corpo congadeiro é que desafia a carnalidade, né? A se manifestar de uma maneira, talvez, que nós, os estudiosos de Merleau-Ponty, não damos conta, muitas vezes, né? Então, esse deslocamento do olhar acho interessante na sua maneira de abordar, porque eu acho muito legal, eu dialogo, claro, meu filósofo de formação, né? Adoro o trabalho do Merleau-Ponty, mas fico pensando nisso, né? E a cultura popular em geral, aquilo que eu gosto de chamar de arte popular, ela desafia muito a filosofia, né? Por exemplo, eu fico pensando no juízo estético kantiano, assim, não sei se você conhece a crítica da Faculdade do Juízo,
E fico lembrando lá que o Kant ficava procurando, por exemplo, uma das definições do juízo acerca do juízo estético é que ele produz uma relação de uma finalidade sem fim. Né? E aí, quando eu penso na manifestação popular, eu vejo esse exercício da liberdade, sobre o qual a gente falava de manhã, e aqui eu volto ao gancho da discussão da manhã, que é você, como você colocou, que acontece com a congada, que acontece com a marujada. A marujada eu conheço, a congada só de documentário, ainda não tive a chance, apesar de conhecer uma rainha de congada maravilhosa de Minas, que se chama Izinga, inclusive, o nome político dela. Mas você sai na rua porque você sai. Você ocupa a rua porque você ocupa. Quando a gente pensa nas relações comerciais contemporâneas, assim, né, capitalísticas, etc., essa população não ganha nada, na verdade, paga muito. É muito difícil manter um grupo de congada, eu imagino, assim como um grupo de capoeira, como um grupo de marujada, é caro, é custoso, é uma vida. Não é à toa que as pessoas do candomblé falam que vão trabalhar quando vão para o candomblé. É trabalho, é muito trabalho. E é de graça. Se a gente pensa nas relações que nós temos hoje, assim, é uma finalidade sem fim. É de graça porque não só porque não paga, mas porque o fim é essa relação com a rua, assim, né? Então, só para pensar que legal a gente ter um congresso de Merleau-Ponty que nos dá a oportunidade de conhecer esse tipo de trabalho, para quem não conhece, e ver o quanto isso expressa algumas coisas que nós buscamos na filosofia e que pela filosofia simplesmente a gente não consegue encontrar, né? Então, a congada dá essa carnalidade, assim, né? E depois, na minha fala mais tarde, eu vou voltar um pouco a essa coisa que você trouxe, né? Dessa relação com o espaço, dessa imbricação, enfim. Queria colocar isso, se você quiser comentar. E, de novo, agradecer e parabenizar pelo trabalho. Como eu me aproximei da congada, né? Quando eu estava na escola, sou professora de geografia, em uma escola muito difícil de trabalhar, eu conseguia, a linguagem teve que ser com a música. Teve que levantar os corpos das cadeiras, porque a agitação deles não permitia que eles ficassem 50 minutos da minha aula sentados escrevendo. Demorou, até eu perceber que uma das possibilidades era a música. Porque essa informação de corpos é um problema. E aí eu entrei no mestrado com essa questão da relação entre geografia e música na escola e fora da escola. Não, vamos recortar um pouco. Aí eu fui para o batuque, para a música popular. Da música popular eu cheguei no batuque. Mas ainda ficou muita coisa. E aí eu me aproximei da congada, porque também é um espaço de aprendizado e que não chega nada na escola, ou que chega de outro modo, chega de outra maneira, porque esses corpos, eles frequentam as escolas. Mas aí uma coisa é ser congadeiro e outra coisa, né, lá a criança vai, brinca, movimenta, tá mamando aqui, ó. Aqui no cantinho, ó. Uma criança mamando no meio do cortejo. Mamando, andando. E aí acabou que eu fiquei com esse deslocamento do batuque. Foquei nisso. Mas parte lá de como essa linguagem ela é potente, ela nos ensina, ela nos movimenta, ela é capaz de nos ligar, nos religar, nos colocar num lugar em que muitas vezes a gente é tirado e é ali que o nosso corpo quer estar, não nesse lugar. Desse modo, dessa forma. Foi assim. Eu trabalhava com Merleau-Ponty já no mestrado, e aí cada leitura que você faz dele vai ficando mais diferente, né, mais intensa. Pretendo continuar trabalhando com ele. Agora não trabalho mais com o congado, mas toda vez que eu vou me reportar a essa experiência, é outra experiência também. Então, eu estar aqui falando sobre a carnalidade do cortejo, porque eu não trabalhei com corpo cortejo. Um cortejo tem uma marujada, uma congada, de várias cidades diferentes. Tudo isso é uma unidade em que as pessoas se movimentam nas ruas. Então, aqui, esse é um corpo terno. Esse aqui é um corpo terno. Lá na frente é outro corpo terno. Mas tudo isso é um corpo cortejo.
Que unidade dá para essas pessoas estarem todas ali, vivendo aquele corpo-lugar? Que unidade dá para a gente aqui viver esse corpo-lugar? Existe uma unidade de algum modo? Então, pensar o corpo-cortejo também é uma coisa que me movimenta bastante. Como que ele desafia? Sim, com certeza, cada corpo é um lugar. E a gente presencia muito na multidão. Porque que é o fenômeno da multidão, né? Há tantas pessoas votaram em tal candidato. O que é essa multidão? O que é esse número? E quando a gente sente com o corpo nesse lugar, a gente vai observando esses gestos, esses corpos, essas formas. O corpo como encruzilhada, ele me fascina. Eu estou caminhando por aí. E aí é um pouco diferente do Merleau-Ponty. O corpo como encruzilhada. Porque é um corpo que toca na igreja, na praça, na rua, na comunidade, no terreiro, em todos os lugares. É o mesmo corpo que se manifesta de diferentes maneiras sob um mesmo fenômeno. É um corpo que reporta a África, mas que também reporta os indígenas e que também é urbano e que também vai ser super high-tech e que também preza pelo tradicional e boa. Enquanto nós, pesquisadores, ainda estamos classificando. Isso daqui é o original, esse não é o original. Eles não estão vivendo esse processo. Como esses grupos, tem gente que se veste de cetim, tem gente que se veste de renda, tem gente que tem roupa super simples, toda branca ou muito colorida, tem gente que se veste de onça. Como a onça, uma coisa bem assim, de, sabe, mato. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele tá com um cocar na cabeça. Como isso coabita com essa unidade do corpo cortejo que também veste cetim? É o corpo encruzilhada. É um corpo que reza dançando e que dança rezando. E aí vai mais além, né? Não é o sagrado e o profano, necessariamente. É claro que eu vou fazer uma pergunta. Oi? É claro que eu não concordo Claro, com por você. favor. Se você olhar um pouquinho, o que a pessoa está segurando é um retrato de Nossa Senhora. É claro que eu sou de São João del Rei, São Tiago, Tiradentes, e que lá a gente tem cortejos maravilhosos. E sabe o que um amigo meu, um antropólogo, estuda? O lugar da criança no corpo de Congado. Criança no corpo? Eles sempre ficam no meio, eles são protegidos o tempo todo. Então eu não reconheço a onça ali, não. Eu vejo a Nossa Senhora, eu vejo o estandarte, eu vejo como é corajoso levantar aquele estandarte dentro de uma igreja católica, em Araçá. Assim, eu não percebi a sua pesquisa. O senhor não viu a onça? Não entendi. Se você olhou o cocar do cara, eu olhei o que está segurando a Nossa Senhora azul ali. Eu acho que o sincretismo no Congado é lindo. E eu não falei em nenhum momento que não é. Eu não sei, mas qual é o lugar da criança no corpo de Congado? Tá, o senhor falou que o senhor vai discordar. Esse é o discordar? Ou não? O seu discordar é, eu vi outra coisa. Acho que sim. Beleza. Você não viu Nossa Senhora? Claro que vi. O cortejo, ele tem... Quantos passos? Oi? Quantos passos tem um cortejo? Quantos passos? Depende do cortejo, né? Não, são etnias diferentes. Cada um vem de um lugar. Ah, sim, com certeza. Essa pesquisa é um olhar, né? É uma interpretação. Uma interpretação dos gestos entre corpos. Uma. E que ótimo, sim. O senhor vê primeiro a imagem. E aí, quando eu vejo essa imagem, o estandarte,
eu me reparo no beijo. E aí outra pessoa vai se reparar em outra coisa. Esse grupo aqui chama catupé, né? Um estilo de catupé. Ah, dá pra ver? É um estilo de catupé. Ah, tá bem aqui, ó. No meu dá pra ver um pouco melhor. Que é muito difícil de estar nos cortejos de congado. Em Aparecida está, em alguns grupos nem tem. Vilão, por exemplo, eu vim 2 vezes. De 15 viagens que eu fiz, de eventos nacionais. Então, claro, gente, isso não preciso nem desmerecer. Sim, cada um vai ver. O seu corpo, quando está num cortejo, faz uma interpretação dos gestos. O meu corpo para outro. Acho que aí não tem nenhuma questão, não? Ele viu a imagem de Nossa Senhora. Oi? Sim. Mas isso faz parte da... E que... Não estou entendendo a pergunta. Sim. Nós dois o quê? Olá. Sim, isso acontece. Por exemplo, isso que o senhor acabou de mencionar. Como as religiosidades, as espiritualidades, elas se encarnam no cortejo. Tanto é que tem uma parte do texto que fala pessoas de diferentes religiões, de diferentes opiniões, partilham desse cortejo, desse corpo cortejo, numa unidade que ali faz sentido. Em outros lugares talvez não faça. E que cada um vai viver aquele momento de diferente aspecto e vai expressar pelos gestos, com os gestos, rompendo esse primeiro silêncio e discursando, onde os corpos discursam nas ruas. Obrigada, professor. Acho que a gente conseguiu sintonizar agora no final. Não precisa. Obrigada, agradeço, não precisa. Olá, tudo bem? Eu queria... esse negócio de pensar é um negócio que leva a gente para uma dimensão que a gente nunca é capaz de imaginar até, me parece, estar naquele lugar. Vou dar um exemplo. Você está trazendo aqui uma interpretação sobre a questão de Congo. Eu, por exemplo, também tenho uma interpretação, porque eu vivi numa cidade no interior do Piauí chamada Oeiras. Foi a primeira capital do estado do Piauí, e é uma cidade fundada por escravos, totalmente construída por escravos. E lá tem uma tradição cultural, que é uma das mais fortes, chamada Congos de Oeiras. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer, obviamente, Congos de Oeiras. É um grupo de homens, certo? Que todo dia 6 de janeiro é um evento cultural, é organizado, o poder público, municipal, estadual, patrocina, tornou, depois de muito tempo, o grupo Congo de Oeiras um patrimônio imaterial do estado do Piauí. Porque é uma cidade, quase todo mundo é negro lá. Só que a força política deles não é tão intensa. Aí causa um problema que todo dia 6 de janeiro, eles têm que entrar numa briga para tentar tornar o feriado de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que são 2 santos negros, um feriado da cidade do estado do Piauí, que não é. Lá em Oeiras, eu acredito que tem cerca de 8 a 9 feriados, todos de santos brancos. Quando você vai para o Congo de Oeiras, a recorrência do corpo dele, da luta dele, remete a essa tentativa de efetivar uma questão que é cultural, social, antropológica da vida dele. Me leva também a essa interpretação, não é? Porque, claro que nós estamos aqui diante de 2 dimensões geográficas diferentes, né? 2 dimensões geográficas diferentes. A própria palavra congado se refere ao Congo, à África. Então, nós brasileiros, o negro brasileiro, ele tem essa origem, essa herança, e tem a fé, a crença, a força de que essa herança é intensa no seu cotidiano, na sua vida.
Quem não entende isso, aí, pelo amor de Deus, problema de quem não entende, óbvio. Mas tem que respeitar. Então, o que é que acontece? Lá em Oeiras, essa tradição existe há mais de 200 anos. Olha só como é a história interessante. Nos anos 40, na verdade, no primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, acabaram com o Congo. Lá em Oeiras, acabaram com o Congo. Não se sabe exatamente o porquê, mas suspeita-se que vários oeirenses foram levados para a Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, quase todos os negros, né, foram lutar, se eu não me engano, na Itália. Aí foram para lá representar a Força Aérea Brasileira, sei lá, tem o Exército. E parte dele fazia parte do Congado de Oeiras. Então, acabou por conta disso. É uma teoria estudada. Mas no final de 70, em 1978, o Congo ressurgiu. Não é? Por intermédio, por incrível que pareça, de um padre que era branco. Chegou na cidade e quis conhecer como era a cultura de Oeiras. E descobriu que tinha uma cultura branca que funciona lá até hoje, chamada Bandolim de Oeiras, que é formado por mulheres brancas bandoleiras. Professoras são bandoleiras, elas tocam bandolim. E esse grupo do Congado estava extinto. Então ele foi tentar descobrir por quê. E ele incentivou a religiosidade dentro da igreja, porque a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito são duas religiosidades, são dois santos importantes na cidade. Então isso me remeteu a essa minha interpretação. Como em diferentes espaços, há manifestações que a gente muito menos espera. Nós somos transportados. Como a tua interpretação foi capaz de me transportar para uma experiência, embora não necessariamente uma experiência direta, porque eu não estava na batucada, eu não estava de saia, mas eu estava do lado, eu fotografei, eu fui professor na universidade lá, tive muitos alunos que também fizeram parte do Congado. Quer dizer, então eu tive um pouco essa, vamos dizer assim, condição mnemônica, né? De relembrar a experiência. Então, me parece que, embora você trate realmente uma questão que mexa com a corporeidade, ele, sim, vai muito além do corpo, né? Ele trata da vida, ele trata da cultura, trata da sociabilidade, não é? E principalmente da questão, que me parece uma coisa que não é muito trabalhada na filosofia, mas a ideia de identidade, pertença, não é? Que para alguns ontológicos vamos chamar de ipseidade, não é? Então a ipseidade é essa condição essencial também para construir o reconhecimento do corpo num espaço X. Então isso me levou a essa condição de pensar, por estar lá em Oeiras e ter visto aqui o teu trabalho. Você está de parabéns, viu? Sim. Obrigado. Oi, Elisa. Tudo bem? Primeiro, eu queria lhe dar os parabéns, né? Fui muito contemplado em várias reflexões, em vários pontos. E aí, a minha reflexão, a minha pergunta, ela é bem pontual. Eu queria entender um pouco mais essa relação da capoeira, do congado, dos caiçaras, quilombola, principalmente da capoeira de Angola, que é a minha pesquisa, assim, de como enxergar essa relação com o patrimônio material e imaterial, porque eu consigo ressignificar ela nessas duas vertentes, né? O corpo como patrimônio material e imaterial. E na capoeira de Angola, por exemplo, a gente consegue dar vários exemplos. Você, que já conversou comigo várias vezes, vai saber falar isso melhor. Eu queria entender isso melhor, que você falou de patrimônio, e era isso. É isso a minha dúvida. Tá. Vou começar pela questão do Sérgio. Quando no texto eu mencionei patrimônio, é como as pessoas nomeavam o que estava acontecendo. Quando elas veem algo acontecendo em movimento, né? Essa importância
desse corpo em movimento também, né? O cortejo do congado é sempre é em movimento que é o gesto, é em movimento que é aquela sensação, percepção, às vezes até a posterior reflexão é em um movimento que você se coloca. Então, quando as pessoas veem aquela movimentação, como elas chamam aquilo? Algumas pessoas chamam de folclore, outras chamam de patrimônio, outras falam, todos são devotos de Nossa Senhora. Outras falam, isso também é meu, isso não é meu. Então, essa denominação. Como as pessoas denominam? Acho que isso é uma coisa muito importante, né? O nomear. E tudo o que isso significa. O nomear o mundo, dar sentido ao mundo. Com tudo que você vem vivendo, né? E aí o patrimônio, eu ouvia na boca de certas pessoas. E tem o porquê de estar na boca dessas pessoas. Quais mestres utilizavam o termo patrimônio? Por que eles utilizavam? Então, é interessante pensar também. Eu parto mais dessa perspectiva de patrimônio. A perspectiva dessa... Que, é claro, às vezes não é a palavra patrimônio, mas é outra palavra que é um sinônimo, né, para ele. Que parte da experiência, do que necessariamente um patrimônio que alguém vai lá e considera patrimônio, e às vezes até imobiliza, cristaliza aquele movimento e não é mais aquilo, é outra coisa. Então, quando eu falo patrimônio, é bem por aí. É partindo da experiência e como as pessoas nomeiam aquele movimento. Eu fico feliz com a sua colocação. Esqueci o seu nome. Celular. Como é seu nome? Carlos. Eu fico feliz com a colocação do Carlos, porque ela dialoga com todo mundo que falou. Esse relato de experiência, que já é uma reflexão, então já é uma nova experiência também, ela movimentou a sua experiência enquanto interior do Piauí, ela movimentou a experiência da Elísia, enquanto paranaense que mora na Bahia, ela movimentou a experiência do professor que está em São João do El-Rei, ela movimentou a experiência de um capoeirista Angola. Então, essa fala, ela trouxe uma faísca. Reflexão a partir de outra reflexão. Como eu me vejo naquela situação? Isso é uma riqueza. Pensar que alguém pode ler o seu texto, pode ouvir a sua fala e pode concordar ou não concordar, porque eu estou trabalhando com a rejeição, lembra? Eu estou trabalhando com a rejeição também. Ela está movimentando experiências. Ela está movimentando leituras de experiências. O professor fez a sua leitura de experiência a partir do que eu trouxe aqui. Piauiense também. Paranaense que está na Bahia também. Capoeirista também. Estou muito feliz, porque essa é a questão do quanto a ciência movimenta as pessoas. O quanto nós, cientistas, nos movimentamos ao ler um texto, ao estar com a pessoa. Então, vocês estão falando comigo, não sobre a minha experiência. Fico feliz, agradeço. Obrigada, Lisa. Pessoal, vamos fazer uma paradinha de 10 minutos para o café, a gente começa as atividades da tarde? Opa, continua as atividades da tarde. Desculpa. Avisar também que a Stephanie, que é a moça de vermelho ali no canto, que está levantando a mão, ela está vendendo alguns livros referente à fenomenologia, geografia, filosofia, e é só falar com ela, tá certo? Os livros estão ali em cima da mesa.